Chegando aí na época de férias, e uma questão que sempre aparece é crianças e jovens em condomínios. O que fazer com aqueles jovens que ficam o dia inteiro dentro de casa, estão cheios de energia para gastar, e o local predileto para gastar essa energia é o quê? É o playground do prédio, são as áreas comuns do prédio. Então, essa questão está sempre em tela e muita gente reclama que os barulhos passam do horário padrão, né? Muitas crianças, muitos jovens têm o hábito de falar palavrões, colocar som alto, né? E principalmente por se tratar de uma época de férias, né? A churrasqueira, o salão de festas costumam ser muito utilizados, principalmente em decorrência das comemorações de final de ano. Então, primeiramente, o que nós devemos tratar é o seguinte: o bom senso sempre deve prevalecer, né? Antes da gente pensar em penalidades mais bruscas, e até porque nós estamos tratando de alguns jovens, né? Então, as regras, em geral, elas não estão assim bem estipuladas, mas de uma maneira geral, né, o costume, o regimento interno e a convenção do condomínio, né, esses dois últimos que são a lei interna, tá certo, do condomínio, eles tentam dar conta dessas questões comportamentais no âmbito dos condomínios edilícios. E eu vou tratar de algumas delas. Bom, primeiramente nós devemos tratar do play, né, aquele andar coletivo onde tudo acontece, e as demais áreas comuns, como quadra de esportes, quadras poliesportivas, piscina, churrasqueira, dentre outros. Bom, o horário, não existe um horário certo, né? A lei do silêncio, ela não estipula um horário certo para você fazer barulho ou para você fazer silêncio. O que vai é o seguinte: aquele horário padrão que a maioria das pessoas dormem, né? Aquele horário, de certa maneira, deve ser respeitado. Então, via de regra, no play e nas áreas comuns, né, deve-se respeitar aquele horário antes das 9 horas da manhã e depois das 22 horas. É considerado mais do que razoável. Principalmente nos finais de semana, sábado, domingo e feriados, as pessoas costumam dormir até tarde, né? Então não é razoável que se comece a fazer muito barulho antes das 9, das 10 horas. 9 até já é bem razoável, né? Mas o ideal, né, o parâmetro ideal seria em torno das 10 horas da manhã. Bom, e aí dentro do apartamento, como é que funciona? Porque a gente está cansado de ouvir aquela barulheira no andar de cima, gritaria, corre-corre, bate-bate, janela fechando, abrindo aquelas janelas barulhentas. E aí, qual é o parâmetro razoável? A maioria das pessoas não tem bom senso em relação a isso. Mas a questão é a seguinte: o ideal é que conforme, né, se conformem os hábitos a mais ou menos esse horário aí de 9 às 22 horas, né, é o horário que a pessoa pode ficar mais agitada dentro de casa, correr para um lado e para o outro. Agora, depois das 22 horas, que é o horário que habitualmente a maioria das pessoas dormem, e até mais ou menos 9, 10 horas da manhã, o ideal é que se prevaleça o silêncio, que se evite uma quantidade de barulho muito absurda, né? E a maioria não respeita isso, a maioria não educa seus filhos dessa maneira para tentar seguir algumas regras de convivência, porque a pessoa simplesmente ela não está morando numa casa sozinha, né? Ela está morando num conjunto em que vários habitam. Então já pensou se cada um resolvesse fazer a seu bel prazer a qualquer hora o que melhor tivesse vontade, entendeu? A questão seria uma zona. Então, no apartamento, um cuidado assim primordial, por exemplo, se você tem criança pequena, elas geralmente fazem barulho no piso de madeira e tudo. O ideal é, por exemplo, comprar aqueles carpetes, né? Aqueles tapetes emborrachados e aí colocar para as crianças brincarem, que é uma forma de amenizar o barulho. E também evitar barulho em horários impróprios, evitar correria, bate-bate, bater bola no chão
em horários impróprios. E aí, quando a questão realmente estiver incômoda, quando os vizinhos realmente começarem a se sentir incomodados de acordo com um comportamento reiterado de crianças e jovens, o ideal é fazer o seguinte, é solicitar ou ao porteiro ou ao síndico que interfonem para aquele apartamento e falar diretamente com os pais para ver se tenta resolver a questão da melhor maneira. Via de regra, a questão ameniza naquele dia, mas o comportamento costuma voltar. Então é sempre bom estar ali, se a pessoa se sentir incomodada, é sempre bom estar ali reclamando, mas tudo com aquela parcimônia, tudo com aquele bom senso. Bom, e vamos supor que a convenção ou o regimento interno do condomínio não disponham sobre um horário, sobre questões de regras de convivência para jovens, para crianças. O que é o ideal se fazer? O ideal é reunir uma assembleia condominial, né? E para a mudança tanto da convenção quanto do regimento interno, o quórum, como já se sabe, é qualificado, ou seja, necessita-se de 2/3 dos moradores para que haja aquela mudança. Bom, e lembrando que antes de aplicar uma advertência, antes de aplicar uma multa, porque a gente está tratando aí de crianças, de jovens, né? E a multa vai ser aplicada o quê? Para os pais desses jovens, dessas crianças. Então, antes de tentar aplicar uma advertência, aplicar uma multa, né? É sempre bom o quê? Tentar o diálogo, tentar a conversa. E do outro lado, por parte dos pais, o ideal é sempre o quê? Ter bom senso e principalmente educar seus filhos, né? Porque educação, como todos sabem, vem de casa, né? É isso aí, justiça como prioridade.